que é a minha igreja. Ah, então beleza, então você está estabelecendo o seu reino. Que aí a gente chama de igreja local, religiosa, que vai ter aquele formatozinho. Então, o evangelho do reino não é ser membro de uma igreja? Não, sim. Então, peraí, pastor. Peraí. Ser membro de uma igreja, você fazer parte de um corpo, do grupo, sim. Mas muitas vezes isso te faz refém de uma visão limitadora de um homem. Olha, você aqui, você vai ser assim. Se você pregar mais que eu, já vou te limitar. Se você tomar mais o tempo, peraí, que aqui quem manda sou eu. Esses são membros, são pessoas que acabam ficando reféns de podemos usar essa palavra, de um ditador espiritual, de um ditador religioso. Agora, você fazer parte do corpo, ser membro de um corpo, aonde a mentalidade é reino, o nosso papel é que você flua naquilo que Deus te gerou para realizar, ok? É igual uma mão. Eu não posso limitar o que uma mão pode fazer, porque ela foi gerada para aquele propósito. Qual é o propósito que Deus gerou a mão? Eu não posso limitar a mão. Eu posso governar os seus movimentos, mas limitar o que ela tem que fazer, não. Qual que é o papel dela? Alcançar, agarrar, fazer carinho. Agora, e a questão do ataque? De eu machucar alguém? Como é que eu faço? Então, dentro disso, a gente governa. Existe um governo. Então, uma igreja religiosa, ela limita. Ela traz a ideia de você só fazer aquilo que está debaixo daquilo que eu estou te mandando fazer. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Deus ele é soberano ou não? Sim ou não? Soberano. Se Deus fizer assim, o que acontece aqui? Acabou tudo. Se Deus é soberano e Ele nos dá escolhas para adorá-lo Ele, na liberdade que nós temos, e fazer o que a gente escolhe fazer, por que homens definem o que eu tenho que fazer ou não? Isso não é governo, isso é mandato. Isso é ditatorial. Então, uma igreja religiosa, se você for ver, se a gente analisar bem, ela tem mais aprisionado pessoas e elas... eu tive uma experiência com Deus. Como é que é isso? Não, calma aí que isso daí Deus não faria. Mas só que Deus está se movendo assim comigo, eu estou orando em línguas, eu estou tendo visões. Calma aí, quem tem que ter visão aqui sou eu. Quem tem que profetizar aqui sou eu. Então eu trago tudo para mim. Eu sou um centralizador religioso. Isso é uma igreja religiosa. Tá bom, mas e a questão de salvação lá dentro? Eu creio na salvação de muitas pessoas ali. Todavia, infelizmente, elas muitas vezes podiam estar realizando muito mais coisas através da visão do reino, em termos de evangelho do ID, evangelho da liberdade, não libertinagem. Não sei se estou conseguindo ser claro aqui para o senhor, mas é complexo quando você fala, peraí, mas e a religião? Não, religião não te leva a lugar nenhum, eu não creio em religião. Religião nesse quesito igreja. Que parte... Você faz parte de que religião? Não, eu não faço parte de religião, eu faço parte de uma revelação, de uma visão. Porque visão é mais profundo que você enxergar alguma coisa, do que você ver alguma coisa. Visão, eu faço parte de uma visão, de uma revelação. Qual é? Ide, pregar o evangelho, estabelecer o reino. Que reino? O reino do céu. A gente não vê Jesus estabelecendo uma igreja. Ele estabelece um estilo de vida. Um estilo de vida como um homem, como ser humano, como eu me comporto. Então, dentro de um sistema religioso, eu cobro de você as posturas. Mas muitas vezes o pecado que eu carrego, ou posturas ocultas que eu carrego, não são reveladas através porque eu escondo. Então, o reino revela, tira toda aquela questão de... Não é de caráter, também o reino revela o caráter, mas assim, a hipocrisia. A religiosidade revela mais hipocrisia. Então, dentro de uma revelação do reino, eu falo das minhas fraquezas, eu falo que eu sou limitado. Mas em Deus, eu posso realizar muitas coisas. Entende? Então, muitos líderes, pastores, bispos, apóstolos, líderes de igreja local, eles têm a visão do reino ou muitos não entendem a visão do reino? Eles até têm a visão do reino, mas é a visão do venha fazer parte da minha membresia. Mais preocupado com a igreja dele. Com a igreja dele. E alguns até falam assim, vem aqui, que aqui tem milagre. Lá outra, aqui Deus realiza, ali não.
Eu sempre tive dificuldade com isso, pastor. Foi legal o senhor tocar nesse assunto, porque assim, eu sempre tive dificuldade de entender. Quando Deus começou a me chamar para o reino, nas missões, para o apostólico, eu chegava nos meus antigos líderes e falava assim, ó, eu tô com um convite, não, você não vai. Entende o que eu estou dizendo agora? Eu sou um homem experimentado nisso. Não, você não vai. Por que eu não posso ir? Não vai ter culto aqui. Eu vou estar em casa. Tá tudo certo. A minha esposa falou, amor, vai lá. Tá tudo bem. Não, não vai porque eu não sei quem é ele. Eu não... Meu irmão, eles estão falando de Jesus. Peraí, existe outros Jesus, se a gente pode chamar assim, outros, porque o Jesus que a gente comunga aqui, meu irmão, é o que nasceu, ele foi entregue, ele se entrega para a morte, crucificado, depois de 3 dias ele ressuscitou e libera essa palavra. Qual é o evangelho do reino? O reino é isso aqui, o reino é falar do meu Pai, o reino é trazer vida, o reino é curar pessoas. O reino é dizer assim, ó, vai lá e faça discípulos parecidos com Cristo. Então a religião, isso aqui é interessante, a religião, ela quer que você gere membresia. E não uma convocação para um povo que vai estabelecer governo. Governo não é eu mandar no senhor, pastor. Governo é dar uma direção, é dar uma escolha. Ó, faça isso. Ah, mas se eu não quiser, e se eu não quiser ser um homem de uma só mulher? Tudo bem. Eu posso congregar aqui? Continua congregando aí. Até que uma hora o fogo vai te pegar, vai te converter. Então a gente bate muito nessa questão do reino. Quando a gente fala reino, aí tá, meu. Reino é muito, não tá muito assim. Tá estabelecido, é simples. Qual é o reino? Fala essa palavra, irmão. Eu era um cara sem destino, eu era um cara que não tinha para onde ir, eu não tinha perspectiva de vida. Eu conheço a Jesus, que revela o Cristo, o que ressuscitou entre os mortos. E o Cristo fala para mim, ó, isso que você está fazendo não vai ser bom para a tua saúde e assim você não vai ter salvação. Então eu vejo muita igreja cheia de pessoas vazias. Por quê? Porque eu seguro aquilo que Deus quer fazer. Imagina, pastor, uma igreja sadia, aonde os líderes dessa igreja, os pais dessa igreja, ou os pastores, o nome que você quiser dar, dessa igreja, preparem cada um, desde a criança até o ancião, para não sentir falta sua. Será que um desses pastores teria coragem de fazer isso? Pouco. Mas eu fiquei curioso quando você era barrado no ir. Então, vamos lá. Deixa eu concluir. Então, aí eu chamava, falava, eu posso ir pregar? Não, não vai. Por que não posso? Então, essa questão do sempre me proibir de fazer alguma coisa, é muitas vezes aquela coisa, você está crescendo mais que eu, você está pregando mais que eu. Será que tem isso na igreja? Ah, não sei, de repente... Só que em Mauá, eu vou em Arujá em nome de Jesus, não, mas... Não sei, né? Pode ser que gere o ciúme. E aí eu falo, eu costumo dizer nas pregações que as pessoas estão debaixo da influência do espírito de Saul, né? Por quê? O que acontece? Eles não estão chegando de uma guerra e as mulheres cantam. Eis aí o nosso rei, Saul, através de suas mãos morreram milhares. Aí passa Davi. Eis aí Davi, através das suas mãos morreram centenas e centenas de milhares. Epa. Não, eu não posso admitir. Olha a diferença de líderes aqui. Um líder debaixo da influência do espírito de Saul e um líder debaixo da influência de um reino, da influência do espírito do reino, de Cristo. Debaixo da influência do espírito de Saul, ninguém pode aparecer mais que eu, ninguém pode pregar mais que eu, ninguém pode cantar mais do que eu, ninguém pode revelar mais do que eu, ninguém pode se mover mais do que eu, porque eu te mato. Desculpa, mas a palavra é forte, é essa mesmo. Mas só que só tem uma coisa. O único que consegue liberar o espírito de perturbação da minha vida é o cara que eu tenho ciúme dele. Pensa comigo. Eu prefiro ter um Davi do meu lado, que vai ser muito maior do que eu, mas só que do que estar andando do lado de um cara com influência do espírito de saúde. Porque ninguém pode... É aí que eu tenho a dificuldade de crer em cobertura.
Essa não está debaixo da cobertura. É diferente. A minha cobertura com o Denard, ela é de amizade, de amor, de pastoreio, de envio. Tem vezes que Deus me usa com muito mais violência, que nem hoje nós estamos alcançando muito mais lugares do que o próprio Denard. E ele se alegra com isso. Então, quando a gente está no mover apostólico, estamos todos no mesmo ambiente de culto, não existe ciúme. Vai lá, filho, deixa Deus fluir. E aí, quando ele. Mas só que eu acho lindo essa revelação da paternidade, que é isso. O único que quer te ver maior do que todo mundo é o teu pai. Agora, um ditador, ele não quer, ele quer limitar você, ele quer paralisar você. Eu posso pregar? Não. Por que não? Porque eu não quero que você vá. Mas me dá um motivo, então. Eu vou falar de Jesus numa igreja e falo de Jesus. Não, não pode. Isso é religioso. Essa é a mente limitadora da religiosidade. Que é aqui onde a gente está tendo uma discussão lá na igreja. Eu declaro, eu dou a mão para o Senhor e eu falo o que quando a gente se vê? A paz do Senhor. Ou paz de Cristo. Shalom. Mas só que eu não congrego, eu não vou mais congregar com o Senhor, eu não vou estar mais na tua igreja. Então eu me torno um leproso. E essa paz que eu declaro para você fica onde? Eu já vi isso e já senti na pele, né? Parece que você fica leproso, que a pessoa não quer. Eu lembro uma vez que eu estava tendo um problema lá, não entrar muito em detalhe, e o irmão estava conversando comigo. E aí o pastor dele passou de carro, mas eu vi que ele ficou todo sem jeito, assim, meio assim, parecendo assustado. Que foi pego no praga, que ele estava conversando comigo. Meu Deus. Tipo, é proibido, não ser. Ó, o reino nos prepara para o trono de Deus. Até uma pergunta tem a ver com isso que eu te preparei, né? É. Estão sendo preparados, treinados para um púlpito ou para um governo? Então aí eu ia falar disso agora. O reino é para o governo, é para além do púlpito. A administração dos religiosos é ver um palco. Só te limita aquilo. E se o senhor for ver, é um Ctrl-V ou Ctrl-C de todo mundo. A maneira da saudação, a maneira de falar, a maneira de pregar. Eu não tenho problema nenhum de você ter referência. Mas pastor, se eu tenho a sua forma de falar, eu tenho a minha forma de falar. Não, daqui a pouco nós vamos falar que você está abrindo o ministério, entrar em detalhe, mas Uhum. nós vamos encontrar muitos Anderson lá. Não tem problema, cada um vai dar, mas só que cada um, a gente fala Tem assim, uma identidade. ande na sua identidade, na mesma não é vibração que eu falei, na mesma intensidade, frequência. Mas cada um na sua identidade. Não, eu não quero ninguém falando igual eu. Não pode, não dá para ser. Não, que vai falar parecido. Tanto é que isso aconteceu com os discípulos, né? Não falava, vem cá, você não dava com aquele Jesus lá, porque você fala igual a ele, anda igual a ele, se veste igual a ele. Mas cada um tinha a sua característica, cada um tinha a sua identidade, o seu DNA. Então isso, o trono é diferente do que o palco, performance. Performance não é profético, performance é eu sei fazer, dá na minha mão que eu. Dá aqui na minha mão que eu. Isso não quer dizer, ó, pode confiar em mim uma obra que eu vou realizar. Não é que eu sou bom, não. É que ele me dá capacitação para eu realizar todas as coisas. Entende isso? Então é diferente quando eu ando assim. Quando eu ando debaixo da revelação do reino de Deus. Do mover sobrenatural de Deus. Aí Deus ele vai através da nossa integridade. Isso eu vou falar até Deus mandar eu parar de falar. Eu não vou cansar de falar disso. Não adianta. Você pode ter o discurso que for, falar do jeito que for, pregar em todos os países, ter 1 zilhão de pessoas te seguindo. É o fruto que vai revelar quem você é. Eu já falei e vou repetir. As pessoas andam. Meu, esse cara prega demais. Você tem que parar de ficar falando, esse cara prega demais, ouça ele, vá atrás dele. Você tem que andar atrás, você tem que seguir, você tem que estar perto de pessoas que têm integridade. O seu fruto revela quem ele é. O seu fruto não é o discurso. Porque a gente vê muito discurso por aí, pastor. Por isso que a gente está falando de religiosidade. O religioso ele é excelente em preparar discurso. Ele é excelente em te dar uma mesa toda aposta, cheia de preparação, para você sentar ali e falar o que você quer falar. E você vai ouvir o que você quer ouvir. Na verdade, não é a revelação daquilo que Deus tem para você
que Deus quer o melhor para você. Ele vai te dar o que você precisa. Então, quando a gente anda debaixo de uma revelação que é o reino de Deus, o Anderson fica em último lugar. Quando eu subo para ministrar, eu não vou ministrar, vou mandar uma indireta aqui pro Ariston. Hoje eu pego ele. Hoje eu pego esse povo aí. Não, eu vou mandar uma palavra que está no coração do Pai para direção. Pode ser uma palavra dura, pode ser uma confrontação, jamais uma afronta. Eu não vejo o evangelho afrontando, eu vejo o evangelho confrontando. Eu tenho que sair do culto, cara, toda vez que eu venho no culto, essas coisas comigo. Toda vez que eu venho no culto, o cara fala de santidade. Toda vez que eu venho no culto, fala de oração. Toda vez que eu venho no culto, fala, e aí, como é que você está cuidando da tua esposa, dos teus filhos? Eu sei que você fez um podcast com o Denard aqui. E o que ele disse? Meu irmão, não é os milagres, não são as pregações. É o que eu sou na minha intimidade. Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu sou como amigo? Não estamos falando de perfeição, estamos falando de homens íntegros. Integridade. Então, quando a religião, vindo na questão, a religião ela prepara mais os caras para o palco. Para performance. Para performance. O reino, agora quero ver você ter performance quando aparecer um enfermo. Quero ver ter performance quando tiver a palavra de autoridade diante de uma possessão demoníaca. Como que muda isso? Performance não muda isso, pastor. Você ministra em vários lugares do Brasil. Sim, pela misericórdia. No Brasil e pelo mundo. Pelo mundo, né? Ainda tem para outros países. E várias igrejas diferentes, denominações diferentes. Essas igrejas, você já foi em vários lugares, várias regiões, várias igrejas, vários ministérios, está pregando mais o reino ou não? Dentro de alguns lugares que eu tenho ido, eles estão querendo saber o que é reino. Incrível. Apóstolo, só fala muito do reino. E aí, como é que é? Aí eu olho assim, eu falo, alinha isso aqui, que aí você está certinho. Né? Então, aí tem os críticos de plantão. Então tá bom, você conhece, é o cara que sabe de tudo do reino. Não, é porque eu tenho aplicado isso na minha vida e tem funcionado. Eu tenho aplicado o evangelho do reino e as pessoas chegam e falam assim, apóstolo, mas como é que eu falo? Meu irmão, não tenha ciúme. Filho, deixa o cara. Porque eu vejo que muitos querem manter a organização do reino. Isso é religião. Ela quer te colocar numa caixinha, num quadradinho. Agora, enquanto o reino quer expandir a vontade de Deus pela terra. E expandir é falar assim, então, estamos preparados. Como é que funciona isso, apóstolo? Como que eu posso multiplicar? Aí alguns trabalham com célula, com treinamento, não importa. Mas você prepara os teus filhos para enviar. Eu já falei isso aqui, mas eu sou pai de 2 meninas. Eu tenho a Beatriz de 23 anos e a Isabel comigo de 11, vai fazer 12 anos. Um dia elas vão se apaixonar por um homem que a gente está orando, né, para que ela tenha a família dela. E ela vai seguir a vida dela. Eu não posso, eu vou proibir isso. Agora, na nossa vida pessoal, nós somos assim. A gente quer que os filhos casem, que andem, que se multipliquem para me dar o meu legado, a minha geração, meus netos. Por que na igreja não é assim? Por que a igreja eu tenho que limitar o crescimento dos filhos? Está errado. Aí, outro dia eu estava conversando com um pastor que eu viajei para o Chile. O apóstolo, na verdade, ele falou para mim assim, a igreja do meu filho na fé, que ele foi para tal cidade, está maior que a minha. Eu falei, e como é que está o teu coração? Aí ele falou, não, eu falei, então, fique alegre, fique feliz, porque ele está maior que o Senhor. Ficou alegre? Meu Deus do céu, eu chorava. Ele celebrou, falou, então eu estou andando, eu estou certo no reino? Eu falei, isso aí, deixe seus filhos crescerem. Porque, pastor, os nossos filhos podem ser o tamanho que for, mas na nossa presença ele é filho. Nós podemos ter o tamanho que for na terra, mas diante de Deus nós somos filhos. Não importa o tamanho que você vai crescer, pastor, pelo amor de Deus, deixe seus filhos crescerem. Envia eles, prepara, vai. Está pregando mais que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o problema? Agora não, eu preciso manter o equilíbrio do tempo aqui. Não. Cresceu demais, vem daqui, vem para cá. Porque tem muitas igrejas também que eu acho interessante a forma que ela trabalha.
Tem um pastor que ele tem uma unção evangelística, ele faz crescer a igreja, ele toma de volta. Então, tem pastor que ele usa ele como áreas estratégicas, entende? Vem aqui sei lá, vamos colocar o nome, vem aqui Mateus. Vou te mandar lá pro Oiapoque. A nossa igreja no Oiapoque precisa crescer. Então vamos plantar a igreja, vou deixar você lá 1 ano e meio, 2 anos. Ele vai lá, a igreja cresce, a igreja multiplica. Aí traz ele de volta para a sede. Aí coloca outro pastor preparado lá. Agora eu vou te mandar para outro lugar para você. Então, para você plantar as igrejas. Isso é uma estratégia do reino também. Que é algo que você vai vendo um filho. Enquanto isso, você está preparando outro aqui para multiplicar o que o outro já plantou. Entende isso? Mas eu posso achar que uma dificuldade do reino, na minha visão, você pode falar se estou errado ou não, porque muitas igrejas, muitos pastores ainda não entendem os 5 ministérios. Isso que você falou, ele se entendeu. O cara ele tem um chamado para ser evangelista, vai fazer isso. Eu vou dar até um exemplo que eu encontrei uma missionária que ela ganhava muitas almas numa região do Brasil onde eu já estive, e até um pastor que foi vendo por ela e não sabe mais, ela falou assim, não tem ninguém que ganhou mais alma do que ela, só que ela não sabe cuidar. E quando eu estava indo embora da cidade, ela falou isso para mim, ele já falava isso para mim, e ela falou assim, pastor, eu não tenho paciência para cuidar. E eu falei assim, você é uma evangelista, se você tivesse alguém, um pastor para cuidar, você ganhava e ele cuidava. Isso. Você ia ter a maior igreja. Mas muita gente não entende os 5 ministérios. A ativação dos 5 ministérios. Eu acho que o reino talvez estaria mais avançado se a igreja entendesse isso. Isso eu entendo o que você está dizendo, porque a igreja tem andado muito forte debaixo do pastoreio, do evangelístico e do mestre. Pode ver. Mas o apostólico e o profético, né, está começando a voltar agora. Mas só que dentro desses textos que eu te falei aqui, do pastoreio, eu preciso, o pai da igreja, o líder da igreja, precisa ter essa visão de entender quem é o pastor. Mano, deixa esse povo cuidar. Ele cuida. Eu falei aqui da outra vez sobre a visão do corpo na questão do ministério. Se você quiser ver, depois você volta lá no profético, no 37. Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas assim, vamos trazer de novo para a visão da paternidade, ok? A paternidade ela tem um papel principal, que é revelar o destino, dar destino para os filhos. E dentro da visão do reino apostólico e profética, nós temos que ter essa visão do envio do pai e de identificar a cada filho qual é a parte dele, como que ele vai se mover com eficácia no reino. Vamos lá, eu sou pai de 2 meninos, já falei. Eu tenho a Beatriz. A Beatriz é uma profeta. Beatriz, ela todos os Ubers que ela pega para ir falar, para ir, para voltar, onde ela vai? Ela ministra o cara. Então ela se move no profético e no evangelístico. Então ela vem e fala Jesus, olha, e ela puxa assunto, né? É natural dela. Ela vai e flui dela. Então ela traz para a igreja, pai, cuida desse aqui, isso aqui eu ganhei, agora eu vou pegar outro. O evangelista é nada mais do que o cara da vara mesmo, ele traz para a igreja, beijo para a igreja, vai trazendo. Eu tenho a minha segunda filha, que é a Isabela, não adianta eu pedir para ela fazer isso, porque eu já identifiquei qual que é o papel dela. Ela é do administrativo, da intercessão, mais quietinha, ela observa mais, ela erra menos, porque quem observa mais erra menos. Ela puxou mais a mãe nessa questão de ó, pai, vai devagar, tal. Eu e a Beatriz somos já. A gente já vai, como 2 bois selvagens, nós vamos para cima e a gente vai realizando. Então, essa aqui agora, quando um pai identifica, esse cara aqui é o evangelista, deixa ele para a rua, vem trazendo um pouco. Aí ele prepara o pastor para manter esse povo na igreja. Porque a mesma porta que a povo entra, a porta do fundo sai também. Já percebeu isso? Isso é uma reclamação universal de pastores. Vem muita gente para a igreja, mas ao mesmo tempo é muito flutuante. Porque as pessoas, elas vêm e vai passando. Por quê? Porque o pastor muitas vezes não sabe receber. Aí coloca um mestre para receber a pessoa. Coloca um profeta para cuidar. O profeta, ele vai trazer a direção. Mas só que o ensino do profeta é mais pesado.
O pastor ele ama mais. Não que a gente não ame, não é isso. Mas é que o pastor ele afaga, ele abraça, ele põe na mesa, tem paciência. Ô filho, calma aí. Então, quando você tem um pastor, um líder, que tem essa visão de paternidade, de identificar aonde cada um flui na questão do ministério, então as igrejas é isso que o senhor falou, vai fluir com mais, vai ser mais saudável na questão dos 5 ministérios, entende? Ela vai fluir mais saudável na questão dos 5 ministérios. Eu posso ser um apóstolo e ser um evangelista, posso ser um apóstolo pastor, apóstolo profeta, apóstolo mestre, porque o apóstolo ele consegue. Isso é o quê? Eu me movo muito no profético, sou mais profeta. A unção apostólica, mas eu sou muito do profético. Para aguentar meu pastoreio, tem que ter natureza profética. Por isso que a nossa igreja se move nos 5 ministérios. Tem um pastor que cuida, tem a gente que ativa o povo lá. Tá? Depois a gente vai falar disso aí. Mas assim, a minha identidade é profética, entendeu? É mais um profeta mesmo. Que benção. Apóstolo, não lembro se foi no primeiro, no número 18 ou no 37. Foi algo bem interessante que tem um corte seu que foi muito comentado. Esse corte, até hoje. Até hoje, muito comentado. Que você fala que tem 3 anjos que te acompanham e você sabe o nome dos anjos, e aí o pessoal gostou muito disso. Alguns gostaram demais, né? Gostaram demais, que até hoje está comentando. Mas você teve muitas experiências com os anjos. Isso tem a ver com o Evangelho do Reino, com esses últimos tempos? Todos sempre ouvem isso e a igreja não... Eu creio que essa manifestação sobrenatural na minha vida, principalmente nessa área de anjos, eu tenho isso aí desde pequeno, desde criança. Depois que eu descobri o que era. Essa sensibilidade de ter mais experiência, visão aberta e tal. Mas eu acho que é mais resposta do seu, que nem eu falei da integridade, do seu escondido. Porque toda manifestação de anjos, de real, ela tem reais de anjos, ela tem um propósito, primeiro. E ela vem com discernimento e também, claro, com alinhamento bíblico. Não adianta eu falar, tive um anjo, eu vejo anjo. Eu já tive experiências com anjos. Então, assim, hoje eu tomo mais cuidado, depois de tudo que a gente passou, eu tomo mais cuidado de falar das minhas experiências. De verdade. Porque dos elogios? Não, os elogios aí é excelente. Mas aí eu pegando esse gancho aí das experiências que eu já tive e do corte que pegaram nosso aí. É interessante, pastor, isso aqui que eu vou falar para o senhor. Nós estamos numa conversa bem gostosa aqui, sadia. Por que as pessoas creem mais na manifestação do inferno do que na manifestação do céu? Que engraçado. Por que demônios têm nomes? Demônios têm nomes. Anjos não podem ter nome. Anjos não. Anjos não. E aí vem a questão de novo a mentalidade religiosa. Então eu dou todo o poder para as trevas e Deus não faz isso. Deus não faria isso. Religioso pensa assim. Deus não ia te tirar daqui e colocar em outro lugar. Deus não ia abrir a sua visão. Deus não faz isso. Que história é essa que antes tem nome agora? Só vou deixar uma bola aqui, vai ficar legal, que eu vou deixar isso aqui para... Se eu quiser fazer um corte disso aqui, vai ser legal. Então quer dizer, então, vem cá. Esse povo que fala isso. Que me critica por conta de uma experiência que eu tive, pessoal, com a minha família. Eu já contei, eu posso até repetir o que aconteceu comigo depois. Mas assim... Repete aí pro pessoal, cara. Então, assim, teve gente que já fala assim, eu já expulsei pombagira, eu já expulsei tranca-rua, já expulsei isso, aquilo, outro. Me dá na Bíblia o nome desses caras. Que você expulsou como demônio. Isso, biblicamente fala. Não, tem... Aí vai lá para a Antiga Aliança, vai para a Rainha dos Céus, e não sei o que, para Baal, para Zerá. Ok. Mas quer dizer que todos esses outros, que dentro da religiosidade, não são, eu estou dizendo da visão cristã, para nós são, né, com todo respeito, estou falando aqui, são demônios, né, para a visão cristã.
religião evangélica, mas só que para outras denominações não são. A gente está falando aqui de outro tipo de situação. Então, peraí. Expulsar demônio com nome pode. Anjo não pode ter nome? Nenhum anjo, então. Eu nem vou repetir aqui para não dar de novo um problema do nome dos anjos. Se você quiser, vai lá no primeiro. Vai lá no 18. Não, eu vou falar da experiência que eu tive. Isso eu vou. Isso sim. Mas não vai dar o nome. Não, eu não vou dar não, porque tem coisas que só servem para o particular, né, pastor? Ó, Mas só que ele falou o nome dos anjos que acompanha ele. sim, os anjos que me acompanham. Agora eu não lembro se foi o 18 ou 30. Não, foi no primeiro. Foi no primeiro? Foi no primeiro que o senhor perguntou se eu podia, eu falei, eu soltei mesmo. Porque é verdade. Tem porque eu menti isso e nem esconder. É a minha. E na verdade, muitos que já vieram aqui já tiveram? Já tiveram e já sabem o nome do anjo. Dos anjos que acompanham ele. Então pronto, seja bem-vindo ao clube. Eu não sou. Eu não tô sozinho disso. Eu tive uma experiência com. Uma das que eu contei aqui, que foi uma vez eu saí de uma cidade, da minha casa, quando Deus estava me chamando para cumprir o que eu vivo hoje. Nós tivemos uma experiência com angelical ali, que o meu carro tremia inteiro. Balançava inteiro. Eu achei que ia desmontar todos os parafusos do carro. Falar nisso eu trouxe, né, filho? Eu trouxe chofar, né? Ficou no carro. Não sei se a gente pode depois fazer o top de chofar aqui pro pessoal. Então aí o que aconteceu? Vários chofares começaram a tocar, pastor. Vários. A Beatriz me abraça e fala, pai, que é isso? Tá acontecendo tudo. E a gente foi ficando, sendo posto, tipo, é como se a gente entrasse em outra dimensão, pastor. Essa é a palavra. Uma dimensão sobrenatural e de glória. Aí a suia caiu, né? E aí o carro treme inteiro. E a Beatriz me abraça, a Isabelle, ela era de colo, ela tinha 2 aninhos quase. E a minha esposa me põe a mão aqui, a gente começa a orar também em línguas. A única coisa que eu sabia falar para minha filha era assim, acho que não vai doer, filho. Eu tinha certeza que aquela hora Deus estava indo buscar a gente. A experiência que é, quem já teve uma experiência nesse nível, ele vai falar a mesma coisa, eu creio nisso. A gente andou e o carro quase a 40, 30 por hora, o carro tremia inteiro. E aquele cântico lindo, angelical perto da gente, chofares tocando, uns trompetas tocando. Deus ministrou algo ali, e naquela noite, um anjo foi na minha casa, falou comigo. Isso foi em 2017. Ele me deu tudo aquilo que eu iria viver a partir daquele dia. Das 3 da manhã às 8 da manhã, ele me ministrou, falando comigo. Essa foi a primeira experiência. Não, isso aí. Opa. Já tinha tido outro. Essa é uma das. E ele falou, e eu perguntei para ele assim, eu falei, tá, o que eu faço? O que eu faço a partir de agora? Porque assim, ele falou assim, eu vou te dar o alinhamento. E a data era 17/7/2017. A sexta-feira que ia ser. 7/7/17. Ele disse assim, daqui 10 anos vai ter outro alinhamento de 7 desses. Como é que você vai estar? Você vai obedecer a direção? Ou você vai continuar nessa vida que você está? Eu estava com 140 quilos, pressão alta, depressão, sofrendo tudo por conta de um religioso, porque existem os religiosos do sobrenatural, tá? Sobrenatural. Opa! Existem. Não sabia disso. Tem. Essa é forte. Mas existem os que creem no sobrenatural e são religiosos. Eu chamo de religioso sobrenatural. Que foi o que eu sofri. Eu sofri. E quem está me ouvindo sabe que eu sofri disso. Eu fiquei em depressão, pastor, por isso que eu falo que eu fiquei doente. Um anjo do Senhor vem me dar uma direção e fala, se você escolher obedecer, daqui 10 anos, você vai ver como é que está a tua vida. Um anjo do Senhor, ele veio trazer um recado do próprio Deus, o Pai, para minha vida, para minha família. E ele me deu uma escolha de eu continuar ou obedecer a direção. E como que homens falhos querem manter a gente debaixo de cárcere, pastor? Quer o que eu estava vivendo. Eu sou profeta, hein? Se isso sair da minha mão, vai pagar o preço. Se isso sair da minha mão, você vai isso, você vai aquilo. Religiosos não são. Religiosos que creem no sobrenatural. O que eu sou, se... Mas creem e acontece? Creem, eles creem. Não, mas e acontece? O quê? Sobrenatural, porque às vezes a pessoa... Eles creem no sobrenatural, porque eles já viveram.
Já paralisou, porque a glória, quando vem, todos sentem. Quando ela vai embora, ninguém percebe. Isso é legal. Quando a glória vem, todos veem. Quando ela vai embora, ninguém percebe isso. Então a glória veio numa época, ela se manifestou, eu tomei posse da glória, e agora eu sei, agora eu sou um performance. Eu só me movo na performance, eu sei fazer. E as pessoas que estão envolvidas ali, elas estão com o coração íntegro, então elas começam a viver o sobrenatural. O cara parou. Vira um animador de palco. E está paralisado na vida dele. A glória já foi faz tempo. Por quê? Porque ele começa a viver debaixo. Ele foi corrompido pelo ouro, foi corrompido pela própria arrogância, foi corrompido pela própria altivez, o orgulho. Engraçado, outro dia eu escutei um cara assim, falando para mim: nossa, apóstolo, o meu maior orgulho é que eu sou um cara humilde. O meu maior orgulho é a minha humildade. Então, graças a Deus, sou humilde. Graças a Deus, meu maior orgulho, eu sou humilde. Então, dentro disso, pastor, eu sofri isso e eu estava há 50 dias de jejum. Eu tive essa experiência sobrenatural com anjos. Esse anjo me visita na minha casa. Fala para mim o que eu ia viver a partir do 7 de 7 de 2017. Dali para cá, minha vida virou, fez uma guinada. Eu estava doente, o senhor até estava falando assim: nossa, tá magrinho, né? Porque eu estava inchado, estava inflamado, estava com depressão, ataque de ansiedade, ataque de pânico. Eu não podia ouvir uma buzina, não podia ouvir um telefone tocando que me dava crises, dava um gatilho em mim. E eu ficava com desespero. A minha filha veio brincar comigo, eu não conseguia. Tinha vezes que eu já preguei com crise de ansiedade, coisa mais horrível do mundo, por conta de um religioso da unção que me aprisionou debaixo de uma palavra. Hoje eu sou livre disso. Por isso que o meu papel hoje é abrir a mente de pessoas que estão cativas debaixo de um homem que é um ditador espiritual, dizendo que, olha lá, hein? Outro dia eu escutei um absurdo que falou assim: ó, Deus só tira você de uma igreja, eu te envia de uma igreja por 3 coisas. Ou se você morrer, ou se você sair de uma igreja para ir para a mesma denominação em outro lugar, ou se... foi? Acho que foi 2, ou foi? Tinha mais uma que eu não vou me lembrar. Mas como assim, pastor? Peraí, que reino é esse?